O Landon se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem com ela. E não com uma cara muito boa, ela fala que está indo bem. Ele fala que não quer incomodar, mas que ele achou ela muito bonita e gostaria de conversar com ela. E quando ela fala pra ele que ele não faz o tipo dela, ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Mas ela fala que simplesmente ele não faz o tipo dela. Então ele pergunta, afinal de contas, qual é o tipo dela. Mas ela responde dizendo que com certeza não é ele. E quando ele pergunta para onde ela estava indo, ela fala que estava subindo a rua, apenas dando uma caminhada. E em seguida ela também fala para ele que realmente não está interessada. E ele fala que tudo bem, quem sabe algum dia desses eles possam se ver por aí. Mas agora ela volta e pergunta se ela pode falar com ele. E ele pergunta o que ela quer. Então ela pergunta para ele o que ele vai fazer agora. E depois que ele fala para ela que vai procurar algum restaurante para ele almoçar, ela pergunta se ela pode ir com ele. Então ele pede para ela chegar mais perto dele. E quando ela se aproxima, ele pergunta o que ela estava dizendo. E ela pergunta se tem algum problema se ela for com ele. Então ele fala para ela que ela acabou de dizer que ele não faz o tipo dela. Ela fala que ela não conhece ele e que ela não está querendo namorar no momento. Já ele fala pra ela que ela nem sabe se ele quer namorar, e que talvez ele só queira fazer uma nova amizade. Mas é claro que no final ele acaba deixando ela entrar no carro dele. Mas dentro do carro, Landon fala que não vai levar ela pra nenhum lugar porque ela é uma interesseira. E antes dela sair do carro, ele mostra a câmera pra ela e fala que é uma pegadinha. E ela sai dizendo que esse carro nem deve ser dele e que provavelmente deve ser alugado. O Nate aborda essas duas garotas e pergunta se está tudo bem e pergunta também para onde elas estão indo. E a de verde fala para ele que ela está indo para o trabalho. Bom, e quando ele pergunta onde é o trabalho dela, ela fala que não é da conta dele. Então o Nate pergunta para a de preto se ela sempre responde por ela. E para acabar de piorar, ela responde dizendo que sim. O Nate pergunta se realmente ela precisa falar assim com ele. E em seguida diz para ela que ele só queria pegar o número dela. Mas ela responde dizendo que ela tá bem do jeito que está. Bom, e depois de tudo isso, só restou pro Nate falar que tudo bem e desejar para elas uma ótima caminhada. Mas agora elas se aproximam dele e, claro, a primeira pergunta é se o carro é dele. Ele fala que se a chave está na mão dele e ele está dentro do carro, o carro só pode ser dele. E a de verde fala para ele que não sabia que esse carro era dele, e brincando ela pergunta se ele pode dar uma carona. E ele fala para ela que o carro só tem um assento. E agora, quando ele pede o número dela, muito diferente do começo, ela resolve dar o número para ele. E depois que o Nate fala que salvou o número dela, ele fala que vai sair do carro. E ele já sai do carro dizendo que ele sempre quis sair com irmãs gêmeas, mas depois acaba dizendo que é uma brincadeira. Tô sabendo, vai. E em seguida fala que vai abrir a porta. A de preto fala para o Nate que ela tem namorado, mas que é sempre bom fazer amizade. Já a de verde fala para ela que ela vai ter que sentar no colo dela. Se você me quer, me leve para algum lugar. E dentro do carro, Nate pede para elas jogarem limpo com ele. E pergunta se não fosse o carro e o dinheiro dele, se elas teriam voltado. E quando a de preto fala que esse é o ponto das duas, ele pergunta o que ela quer dizer com isso. E já a de verde responde dizendo que elas já namoram com homens pobres. O Nate pergunta se então elas conheceram ele no momento certo.
E ela responde dizendo que sim. O Nate fala que também vai ser sincero e diz que elas não deram atenção para ele no começo, mas depois de ver o carro elas decidiram voltar. E fala que com certeza ele não é a pessoa que elas estão procurando e que ele não gosta de interesseira, e que elas deveriam sair do carro dele. Ela fala para o Nate que pensou que ele iria dar uma carona para ela. E quando ele pergunta por que ela acha que ele deveria fazer isso, ela fala que pensou que eles estavam se dando bem. Ele fala que não tem como ele ficar bem da maneira que elas trataram ele no começo. E a de verde fala que chegou a hora de ir embora. E o Nate fala que ele também acha. E elas começam a rir porque não conseguem abrir a porta do carro. E o Nate deseja uma ótima caminhada para as duas e fala que tudo isso foi muito doido. O Argen começa o vídeo pedindo para essa garota tomar cuidado com as coisas dele, porque com certeza os pés dela devem estar sujos. Em seguida também fala para ela que pessoas assim como ela andam pela rua sem saber por onde pisam. E achando o comportamento do Argen muito estranho, ela pergunta se hoje ele fumou alguma coisa. Ele pede desculpas e fala que vai ser sincero com ela. E fala que ele viu ela vindo lá de baixo e não sabia como começar a conversa. E pergunta se ela gostaria de ir no encontro com ele. Ela fala que acha ele muito estranho e que nunca viu ninguém se aproximar de uma garota assim. E quando ela fala pra ele que vai embora, ele pede pra ela esperar que o carro dele acabou de chegar. Então ele fala que esse é o carro dele e que ele pode levá-la para onde ela quiser. E depois que ele apresenta o motorista dele, ela fala que ele tem um ótimo carro. E ela pergunta onde ele mora. Ele pergunta se ela sabe onde mora Kim Kardashian e fala que ele é vizinho dela. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Bom, e depois disso ele fala que gostaria de levar ela para sair e pergunta se ela quer ir com ele. E ela acaba aceitando e fala para ele que ela estava curiosa para saber como esse carro é por dentro. E depois de algum tempo ali dentro do carro com ela, ele pede para parar o carro e fala que faz questão de dar um presente para ela. Só que a única coisa que tem dentro da caixa é um papel escrito "Você é muito interesseira". Ela pergunta o que é isso aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? E pergunta também se ele acha isso engraçado. O Nate aborda essa garota e tenta se apresentar. Ela até dá uma olhada pra ele, mas continua andando. Ele pergunta se ela está com pressa e ela diz que sim. Em seguida pergunta também por que ela está andando sozinha e pergunta se ela tem namorado. Mas ela diz pra ele que realmente ela precisa ir. E ele diz pra ela que ele poderia levá-la pra onde ela quisesse. Mas quando ela percebe que o carro é dele, ela volta e pergunta qual o nome dele. Ele fala que o nome dele é Nate e pergunta qual o nome dela. Só então ela decide se apresentar para ele e em seguida pergunta se o carro é dele. Ele fala que acabou de abrir a porta do carro. Já ela pergunta para onde ele vai. Ele fala que vai para casa dele e que depois ele vai pedir alguma coisa para comer. E ele tenta pegar o número dela novamente. Mas ela diz pra ele que seria melhor eles conversarem um pouco primeiro e que depois ela dá o número pra ele e aponta pro carro. Ele pergunta se ela tem namorado, e depois que ela diz que não, ele fala que vai abrir a porta pra ela. E depois de um tempo, conversando com ela ali dentro do carro, Nate fala pra ela que tá muito frio e que ele tá procurando alguém pra se esquentar e pergunta pra ela se ela acha uma boa ideia.
Mas ela diz pra ele que ainda não. E quando ele pergunta o que ela gostaria de fazer, ela diz pra ele que gostaria de fazer compras. Então ele concorda em levá-la pra fazer compras, mas depois pergunta se ela trouxe a carteira dela. Ela para pra pensar e fala pra ele que ela não trouxe a carteira dela. Como é que é? Então ele pergunta como ela pretende fazer as compras dela. E quando ela dá a entender que é ele que vai pagar, ele pergunta o que fez ela pensar que ele pagaria as contas dela. E ela simplesmente diz pra ele que ele tem um Corvette. Já ele diz pra ela que não é porque ele tem um Corvette que ele vai pagar as contas dela. E nesse momento ele fala pra ela que vai ser sincero, e diz que ela tá parecendo apenas mais uma interesseira que quer que ele pague as contas dela. E ela diz pra ele que ela não é interesseira, e sim uma mulher inteligente. Ele fala que não dá pra acreditar no que ela está falando e que nesse caso é melhor ela sair do carro dele porque ele não sai com interesseira. Ela pergunta se ele tem certeza. Ele fala que tem certeza e diz pra ela ter uma boa caminhada. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.